aplicação de processos biogeoquímicos relacionados a eventos extremos importantes para a agricultura. Quem vai abrir essa palestra é o Dr. Marcos Maior Costa, da Universidade Federal de Viçosa. Dr. Marcos possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Meteorologia Agrícola e doutorado em Climatologia pela Universidade de Wisconsin-Madison. Foi professor visitante na Universidade de Wisconsin entre 2002 e 2003 e coordenador geral sobre mudanças do clima do Ministério da Ciência e Tecnologia em 2011. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Viçosa, tem experiência em clima, uso da terra, água e agricultura no Brasil Central e na Amazônia, atuando com foco em modelos ambientais, sensoriamento remoto e dados de campo para diagnosticar e prever as mudanças dos recursos hídricos e na agricultura que acontecerão ou que aconteceram e acontecerão em um futuro próximo devido às mudanças climáticas e à mudança de uso da terra. Vamos receber o Dr. Marcos Maior Costa. Vamos começar aqui a fazer a introdução a essa sessão, enquanto talvez o restante do pessoal chega. Parece que antes que vieram do almoço eles estão um pouco atrasados. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aí a organização do Congresso, o Thierry e a Magna pelo convite para organizar essa sessão, né? A gente propôs uma pequena mudança no título, na verdade, da sessão. A gente que ficou diferente no programa, mas a mudança que a gente sugeriu foi essa mudança de clima e do sistema terrestre na explicação de eventos extremos importantes para a agricultura. Então, eu preparei uma apresentação que é realmente uma introdução à sessão, tá certo? Eu não pretendo apresentar nenhum resultado científico novo aqui na minha apresentação, eu deixei isso para os outros dois palestrantes. E eu vou fazer uma introdução, assim, no sentido de apresentar um pouco modelos climáticos, modelos do sistema terrestre, para quem não conhece, tá certo, o assunto, e em seguida encaminhar para a apresentação do Alexandre e da Gabriela. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre modelos atmosféricos. Então, todo modelo, na verdade, é uma simplificação da realidade. E quando se constrói um modelo, se considera quais são os processos mais importantes que você quer representar. Então, todo modelo tem, apesar que você acredita que você está representando os processos mais importantes, né, aquilo nunca é a realidade, né? No caso de modelos computacionais, essa representação, essa realidade física, então, vai ser representada por meio de fórmulas, expressões, equações que representem tal realidade de uma maneira que você considera uma aproximação suficiente, tá certo? E a gente vai ver no meio dessa palestra que se considerava que os primeiros tipos de modelos não eram suficientes para a gente entender o que estava acontecendo com o clima da Terra. Então, modelos atmosféricos evoluíram para modelos climáticos evoluíram para modelos do sistema climático, e modelos do sistema climático evoluíram para modelos do sistema terrestre, numa tentativa de você representar melhor o que acontece com não só o clima do nosso planeta, mas o sistema terrestre, visto que o clima já passou a ser parte de algo maior que o sistema terrestre. Tá certo? Vamos explicar isso com detalhes aqui agora. Muito bem.
Então, pensando em primeiro lugar em modelos atmosféricos, modelos atmosféricos usam equações diferenciais complexas derivadas dos fundamentos da física, complementadas por parametrizações, normalmente equações empíricas simples. Então, existe o componente principal, que é modelado baseado nos princípios da física, tá certo? Que são basicamente essas equações aí, tá certo? Equação de conservação do momento, que é a segunda lei de Newton, em 3 dimensões, equação de conservação de energia, equação do equilíbrio hidrostático e equação do estado, tá certo? São essas equações que são resolvidas. Isso é o que o modelo atmosférico efetivamente modela. Mas tem outros processos ali, às vezes de escala espacial ou temporal muito reduzida, que normalmente ele é parametrizado. É o caso das nuvens. Normalmente você tem nuvens, as nuvens normalmente são de uma escala espacial inferior à célula de grade do modelo. Então você não modela a nuvem efetivamente, você parametriza a nuvem por meio de um pequeno conjunto de equações ali. Ela não é efetivamente modelada, ela é parametrizada, certo? Então, modelos atmosféricos fazem isso aí. Modelagem atmosférica é algo que existe desde a década de 50. Na época não se usava todas essas equações, tá certo? É mais recente, desde os anos 60 que se usa essas equações, e está em permanente evolução, certo? Então, modelagem atmosférica, climática é um assunto em franca evolução. A gente tem novidades todos os dias, a gente ainda imagina muita novidade de modelagem climática, pelo menos nos próximos 20, 30 anos. Bom, tentando representar isso, só para vocês terem uma ideia, para quem não é modelador, quem é modelador conhece isso bem, mas quem não é modelador, para ter uma ideia de como é que isso funciona de uma maneira bem simples, vamos pegar um princípio qualquer aqui, equação da conservação de energia, tá certo? Isso é escrito, ou equação da conservação do momento. Isso é escrito na forma de uma equação diferencial. Então, isso aí é uma equação diferencial, tá certo? É uma equação que você tem, ao mesmo tempo, uma variável e a derivada dela na mesma equação, né? O que se faz, explicando isso de uma maneira bem simples, para vocês entenderem como é que essas coisas funcionam. Em primeiro lugar, a gente transforma essa derivada aqui numa diferença finita, e que a gente tem a variável S seria um estado qualquer no sistema, pode ser temperatura, pode ser umidade do ar, pode ser qualquer grandeza, tá certo? Pressão atmosférica, tá certo? Então, você tem o estado dessa variável no tempo atual e o estado no tempo futuro, tá certo? Então, você tem dois estados dessa variável dividido pela variação do tempo, enquanto isso aqui é igual a uma equação que você conhece fisicamente, tá certo? Então você sabe os princípios físicos que determinam aquela variável. Bom, isso é resolvido de modo a isolar a variável, essa variável de estado no tempo futuro, tá certo? Então uma coisa o princípio básico de funcionamento do modelo atmosférico é isso, tá? Eu acho isso absolutamente fantástico, porque por trás disso aí tem um monte de implicações. Em primeiro lugar, se eu conhecer o presente, eu consigo prever o futuro, porque eu tenho aqui a variável do estado T mais delta T. E na próxima vez que eu integrar esse modelo, a próxima vez que eu passar pelo loop, o T mais delta T vira o D, tá certo? E o T mais 2 delta T passa a ser o T mais delta T. Então você vai integrando isso no intervalo de integração, ou seja, você efetivamente consegue avançar para o futuro, certo? E saber o que acontece no futuro e tudo baseado nessa lei física que você conhece, certo? E é um princípio da física normalmente incontestável, tá certo? Conservação de massa, energia, movimento, essas coisas. Bom, isso tem um problema. É necessário inicializar os modelos no tempo zero.
tenho que saber, eu tenho que sair de uma situação. Se eu não souber de que situação eu estou saindo, não tem como eu avançar. Então, o conhecimento do estado inicial é importante. E, analogamente, nós precisamos fornecer condições de contorno laterais e inferiores aos modelos. Na verdade, eu só apresentei aqui a derivada em função do tempo, mas a gente tem a variável também em função do espaço, em x, em y, em z. Certo? Então, você tem que fornecer condições de contorno laterais. Por exemplo, o modelo de previsão do tempo, geralmente ele roda regionalmente, ele roda só a América do Sul ou só uma região. Eu tenho que fornecer as condições de contorno laterais e eu tenho que fornecer a condição de contorno de baixo e de cima. Senão, você simplesmente não consegue resolver essas equações. Não sai do zero. Certo? Mas uma vez fornecidas essas condições, você consegue resolver essas equações. Né? Então, assim funcionam os modelos atmosféricos. Tá? Em primeiro lugar, é necessário conhecer o estado inicial da atmosfera. Num caso específico de modelos de previsão do tempo, em que você basicamente está simulando o estado futuro da atmosfera baseado no conhecimento do estado presente, o conhecimento desse estado presente é muito importante. Tá? Então, esses dados são convertidos, então essas observações são feitas nas estações meteorológicas, balão sonda, furacões e etc. Eles são convertidos para o formato usado pelo modelo, usando um processo chamado assimilação de dados, que é basicamente uma versão modificada do próprio modelo. O que ele vai fazer é pegar aquelas observações todas, preencher os demais campos da atmosfera onde você não fez observação, usando os mesmos princípios físicos, de modo que aquilo fique consistente fisicamente. Faz uma análise de qualidade, elimina um dado ou outro, se tiver discrepante, se não tiver ajustado aqueles princípios físicos, porque às vezes aquele dado fora do lugar vai causar uma tempestade naquele lugar, tá certo? Às vezes é um erro de observação que você deve eliminar, na verdade. Então esses dados são convertidos, tá certo? O modelo é inicializado, ele é todo preenchido, todos os campos dele é preenchido no tempo zero, e aí você começa a rodar o modelo, prevendo o estado futuro da atmosfera. O modelo de previsão do tempo, normalmente, dependendo do tipo de assimilação de dados que você usa, as primeiras 3, 6 horas, ela ainda é muito dependente do processo de assimilação. Você tem que basicamente descartar as primeiras horas e a sua previsão vai ficar boa 12 horas para frente, ou qualquer coisa assim. Né? No caso dos modelos climáticos, não é muito importante essa inicialização do modelo. Porque você está simulando um clima, você está simulando décadas de estado da atmosfera. E o estado da onde ele sai não é muito importante, é muito mais importante as condições de contorno. Qual que é a condição atmosférica? Qual a concentração atmosférica de CO2, composição atmosférica? Qual é a quantidade de aerossóis que tem na atmosfera? Qual que é a constante solar? Qual que todos esses parâmetros, essas condições de contorno, certo? Isso vai acabar sendo muito importante. Esse efeito das condições iniciais, ele acaba tendo uma certa importância, mas ela é menor, tá? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso. Então, diferenças entre os modelos de previsão do tempo, que muitos aqui que vocês devem estar acostumados, modelos regionais, são mais comuns, são às vezes até mais fáceis de rodar, de usar, e os modelos climáticos. Os modelos são essencialmente os mesmos. A física que tem ali dentro é a mesma, certo? O que existem são pequenas diferenças nos detalhes. Então, o modelo de previsão do tempo, ele normalmente roda numa resolução maior de 5 a 40 quilômetros, tipicamente. Normalmente tem um domínio regional, embora existem modelos para a previsão do tempo
nessa resolução que rodam globalmente, né, o caso do modelo NCE, e eles não se importam com algumas condições de contorno que só variam num prazo mais longo do que a duração típica da previsão do tempo. A previsão do tempo é uma semana, 10 dias. Nesse período, ok você considerar que a concentração atmosférica de CO2 é constante, realmente não vai variar muito. Então você não precisa ficar lidando com química do carbono, o ciclo do carbono no planeta, porque não interessa. Basta você dizer, parametrize CO2, 400 ppm, certo? Ou nem isso, já parametriza logo o fluxo radioativo, certo? Então você tem algumas simplificações, né? Por exemplo, temperatura do oceano profundo. Para a previsão do tempo é irrelevante. Temperatura do oceano superficial para a previsão do tempo é importante. A temperatura 500 metros de profundidade para o que vai acontecer daqui a 10 dias é irrelevante. Mas com a previsão, para uma simulação de 100 anos de duração, ela é importante. Então, os modelos vão se preocupar com umas coisas ou outras, certo? Então, vamos falar de modelos climáticos agora. Basicamente existem 3 categorias de modelos climáticos. A mais antiga seria os modelos climáticos globais. Depois apareceram os modelos do sistema climático global e finalmente os modelos do sistema terrestre. Isso aqui era chamado de, em inglês, Global Climate Model. Antigamente se chamava General Circulation Models, modelos de circulação geral da atmosfera, que era o que eles eram, modelos de circulação geral da atmosfera, sigla GCM, que acabou que começaram a chamar de GCM, os Global Climate Models, que acabou pegando esse termo muito mais que GCM. Então aproveitaram a sigla e renomearam os modelos, né? Muito bem. Modelos do sistema climático global, modelos do sistema terrestre. Vamos ver cada um. Então, os modelos climáticos globais eram constituídos apenas de modelos atmosféricos, certo? Eram modelos atmosféricos. As condições de contorno para esse modelo atmosférico, eu falei, elas eram fornecidas por parametrizações relativamente simples. Normalmente, os oceanos, você só informava a temperatura da superfície do mar, só isso, certo? Você não tinha um modelo oceânico, você não tinha nenhum tipo de conta ali, simplesmente dizer a temperatura da superfície do mar é essa, para esse mês, ou uma média climática, ou você faz uma série histórica, ou às vezes uma parametrização puramente termodinâmica. Você calculava a temperatura do mar em função do balanço de energia, não é nada de circulação oceânica, certo? Isso aí é outra história, é modelo de circulação oceânica. A superfície, a vegetação era prescrita. Vamos dizer, aqui nesse ponto temos uma floresta tropical, aqui temos um cerrado, aqui é deserto. E aí você tinha uma parametrização de saldo de radiação e fluxo de calor sensível latente e arrasto de momento baseado nesse tipo de vegetação. E a criosfera também, o gelo era prescrito, certo? Uma cobertura prescrita de gelo. Isso era mais ou menos o padrão até a década de 90, certo? Exemplo aí, a linha CCM da NCAR era o Community Climate Model, certo? Resoluções típicas que isso funcionava na horizontal de 300 a 700 quilômetros, vertical 12 a 24 níveis, e aquele DD que eu falei lá que resolvia as equações era da ordem de 15 a 20 minutos. Esses modelos normalmente eles eram inicializados por uma condição inicial que normalmente eram campos uniformes. Ninguém se preocupava muito com a inicialização desses modelos, visto que o resultado dependia mais das condições de contorno. Então era tipo assim, vamos inicializar a temperatura do ar em 15 graus Celsius. Pronto, o planeta inteiro, todas as células eram 15 graus Celsius. E deixava aquilo evoluir em função das condições de contorno. Eles deveriam ser inicializados por pelo menos 5 anos até que a umidade do solo entrasse em equilíbrio. Mesma coisa, a umidade
umidade do solo, tem que inicializar, mas que valor, pô, sei lá, 50% de umidade do solo. Ninguém sabe qual que é a umidade do solo de todos os no planeta, nem hoje em dia, mesmo nos anos 90. Então inicializa com um certo valor, só para você começar a resolver as equações e deixa o modelo ajustar aquilo de acordo com o próprio funcionamento dele, né? Só que isso demora um tempo. A umidade do solo, para o solo profundo, vai demorar pelo menos 5 anos para você chegar em equilíbrio. Significa o seguinte: você vai rodar o seu modelo 5 anos, vai jogar aquilo fora, não serve para nada, só para inicializar o modelo. Daí para frente, e você vai começar a analisar os seus dados, tá? O uso de ensembles era raro, então ensembles são conjuntos de simulações justamente para você verificar a influência da incerteza na condição de inicialização do modelo no seu resultado. É uma métrica de incerteza do seu resultado, de variabilidade devido à condição de inicialização. Até os anos 90 ninguém usava isso. Certo? Era uma rodada. Ninguém fazia teste estatístico, nada disso. Até porque era impossível fazer isso. Porque já era pesado demais você fazer uma rodada. Certo? Não tinha máquina que fizesse. Então, fazia uma porque era o que dava para fazer. Esse tipo de modelo foi o que foi usado no AR1 e no AR2 do IPCC. Isso dava para rodar em máquinas de 1 a 100 CPUs. Certo? Normalmente aí, a última geração da linha 60 rodava até em 96 CPUs, qualquer coisa assim. Porque era compatível com os supercomputadores que havia na época. Muito bem. Depois começaram a perceber que isso era muito limitado. Porque, olha, mas a atmosfera sofre influência do oceano e o oceano sofre influência da atmosfera. Tem que ter um modelo atmosférico e um modelo oceânico rodando acoplados. Mas aí não, mas a vegetação também varia de acordo com o clima. Certo? Se tiver uma mudança climática, eu posso ter aqui hoje uma floresta, isso pode deixar de ser floresta, passar a ser uma savana. Eu preciso ter uma vegetação dinâmica. A mesma coisa a criosfera. Se o clima esquenta, a cobertura de gelo pode vir. Eu tenho que ter modelos que representem isso tudo. E aí vieram, então, os modelos do sistema climático global. Nesse caso, todos os 4 componentes são dinâmicos e rodam de maneira acoplada. Tem um modelo de circulação atmosférica que roda acoplado a um modelo de circulação oceânica, acoplado a um modelo de dinâmica e vegetação e um modelo de gelo marinho. Tudo isso roda de forma imperativa, certo? Uns influenciando os outros. Então já ficou um problema muito mais complicado de resolver, certo? Eles começaram a tentar resolver isso no DFDL lá em Princeton nos anos 60. O negócio simplesmente não funcionava por causa do poder computacional da resolução que você precisa para fazer isso funcionar. Foi funcionar melhorzinho no final dos anos 90. Foi uma questão de máquina, certo? Porque quem tem computador para resolver isso, essas equações, esses modelos, a resolução, e fazia isso funcionar sem o modelo ficar maluco no meio do caminho, certo? Isso começou a funcionar. Isso foi mais ou menos na virada aí dos anos 90 para os anos 2000, certo? O primeiro resultado que eu vi no congresso, o pessoal conseguiu fazer isso funcionar sem a tal correção de fluxo que tinha que fazer antes, foi em 1997, primeira vez, certo? Lá para 2000 isso começou a ficar mais comum, todo mundo já sabendo como é que fazia. E aí surgiu aí a geração do CCSM, o Community Climate System. Esses modelos construídos para serem rodados em computadores de 10 a 1000 CPUs. E aí é o seguinte: o modelo oceânico sozinho é mais pesado que o modelo atmosférico. Aí você já tem que rodar os dois. Você já tem o modelo de vegetação e o de criosfera. Então isso era 3 vezes, 4 vezes mais pesado, e você precisava rodar uma resolução melhor, porque senão não funcionava. Isso era muito mais pesado para rodar. As resoluções típicas da atmosfera: 200 km na horizontal, 30 níveis na vertical, um DP de 10 a 15 minutos. No oceano, a solução padrão que se saiu foi resoluções assimétricas. Se você está numa corrente oceânica, você está rodando aí tipicamente 15, 20 km de resolução.
está fora da corrente oceânica, 150 km tipicamente. A superfície geralmente é a mesma do modelo atmosférico, ou menor, e mesma coisa o modelo de gelo. Ainda naquela época eles eram inicializados com uma condição inicial padrão, normalmente campos uniformes, isso não mudou muito, pelo menos ao redor do ano 2000, ainda era mais ou menos assim. E aí você já tinha que inicializar isso por 30 anos para o seu oceano entrar em equilíbrio. Ou seja, 30 anos de simulação que você joga fora depois. Esse é o tempo que a temperatura do oceano vai demorar para entrar em equilíbrio, depois que você eleva a porcentagem radioativa do CO2, por exemplo. Né? Começou a aparecer o uso de ensembles, tá certo? Já começava a haver alguma variação aqui na condição inicial que justificava as ensembles, e esse tipo de modelo foi usado no AR3 e no AR4 da IPCC. Bom, o problema é que alguns resultados desses modelos começavam a dizer que estava faltando alguma coisa. Esses modelos, por exemplo, o CO2 era prescrito. Certo? E algumas pessoas chegam e sempre chegam lá e colocam alguma coisa assim. Olha, deixa eu botar o ciclo do carbono completo de um modelo desse, carbono terrestre, além da dinâmica de vegetação, o ciclo do carbono terrestre, além da circulação oceânica, o ciclo do carbono. Você não vê o que acontece? O que acontecia é que o ciclo do carbono respondia de uma forma que as pessoas não estavam esperadas. Então você causava um aquecimento devido a uma elevação do CO2, por exemplo. Esse aquecimento influenciava a dinâmica do carbono na matéria orgânica do solo, do oceano, e no final você tinha muito mais CO2 na atmosfera do que você estava prescrevendo. Então alguns processos importantes estavam sendo ignorados, e chegou-se à conclusão que você podia ignorá-los. Então vieram os modelos do sistema terrestre. Então, nesse tipo de modelo, o sistema climático é apenas um dos componentes do sistema terrestre. Então, o que mais que começou a ser incluído nesse modelo? Além do modelo do sistema terrestre, que já incluía atmosfera, oceano, vegetação e criosfera. Né? Começaram a incluir simulações explícitas de química da atmosfera, aerossóis, ciclo global do carbono e nitrogênio, hoje em dia já estão falando em incluir o fósforo, fechamento do ciclo hidrológico global, por exemplo, nível dos mares, sobe ou desce, sobe como? Tem que fechar esse ciclo hidrológico global, tá certo? Evapora, chove, água vai para o solo, vai para o rio, vai para a água subterrânea, volta para o oceano, para calcular efetivamente a elevação do nível dos mares, tá certo? Dilatação da água do mar devido à temperatura dela, tá certo? Então esse é o padrão atual de modelo. Isso aqui eu acho que a gente por algum tempo ainda vai rodar assim, trabalhar com esse tipo de modelo melhorando por alguns anos ainda. Tá? Esse é o padrão atual. O exemplo é a linha SESM, né, do NK, né, Earth System Model, essa sigla ESMI, Earth System Model, né, modelo do sistema terrestre. E isso é pesadíssimo de rodar, isso aí não é para qualquer um. O modelo desse, uma máquina de 100 CPUs, ele mal se mexe. Ele não sai do lugar, é pesadíssimo. Certo? Então, esses modelos foram construídos para máquinas de 10 mil CPUs. Uma máquina dessa não vai parar. Estamos falando aí de dezenas de milhões de dólares uma máquina dessa. E não é todo mundo que tem. Então, olha esse tipo de modelagem que você rodava numa máquina de uma CPU há 20 anos atrás. Hoje você precisa de uma máquina de milhões de dólares para rodar. E elitizou bastante a ciência nesse aspecto. Tá? Resoluções típicas aí: 100 a 150 km na horizontal, 40 níveis na vertical, um DT de 5 a 10 minutos. Significa que DT de 5 a 10 minutos significa que qualquer evento de 5 a 10 minutos, uma chuva extrema, você vai capturar. O que os modelos anteriores vão capturar.
certo? Então, você tem um evento de chuva ali, você vai estar simulado, é simulado pelo modelo, certo? Oceano, mesma coisa, né? Isso aí o oceano acho que não mudou muito. Resoluções assimétricas, tá certo? Superfície, hoje em dia a gente já está caindo isso para resolução de até 1 quilômetro, certo? Então geralmente é a resolução mesmo da atmosfera, mas pode chegar a 1 quilômetro. Você pode ter heterogeneidade de vegetação, zona urbana, lago interno, área inundada, tudo isso dentro do modelo. E esse modelo já está se preocupando com a emissão de CO2 ou de metano de uma área inundada, que antes não se preocupava. Certo? O nível de complexidade é bem maior. Tá? E o que pega realmente nesses modelos aqui é isso aqui: química da atmosfera, química de ozônio, química de diversos constituintes atmosféricos. Às vezes você tem que rodar com um intervalo de tempo de alguns segundos. Às vezes você botar um módulo de química da atmosfera, assim, multiplica por 10 o requerimento computacional daqui. Certo? Eles não são forçados mais por concentração atmosférica. Pelo contrário, é forçado pela emissão de CO2. Certo? Ele vai calcular o CO2 atmosférico. Então, as concentrações de CO2 são calculadas pelo modelo, né? Aí o problema disso é que para você inicializar um modelo desse é de 700 a 1000 anos só para inicializar, porque o carbono no solo, principalmente em mina, demora esse tempo todo. Então é basicamente tempo jogado fora, tá certo? Roda o modelo por 1000 anos, no AR5 começar a rodar no ano 1000, tá? E começar a analisar em 1900. O uso de instâncias ambas passou a ser comum, e isso aí foi o padrão no AR5, tá? Só essas últimas simulações que a gente teve. Então, qual o papel das simulações desses relatórios de avaliação que o IPCC faz? Basicamente, e também de uma forma muito simples, a gente sai de cenários de emissões ou de forçantes radiativas, que é o padrão desse último relatório. Esses cenários de forçante radiativo definem essas funções, você realiza simulações das mudanças climáticas, certo? Simular a evolução climática, aqui no caso 1850. Esses modelos começaram a rodar no ano 1000, tá? Começaram a plotar alguma coisa aqui em 1850 e aqui de 2005 para frente é cenário futuro. Aqui é reconstrução, cenário futuro, tá? Então você tem a simulação das mudanças climáticas, de todas as variáveis climáticas, precipitação, temperatura, vento, né? E aí entra o pessoal das aplicações, recursos hídricos, agricultura e etc. Tá certo? Que vai analisar aquilo e depois isso, cada setor desse vira um capítulo no relatório do IPCC, né? No caso específico nosso aqui, da agricultura, isso foi concentrado num experimento chamado EGMIP. Essa sigla MIP em modelagem ela é famosa, significa Model Intercomparison Project. Você está botando um monte de modelo para fazer a mesma coisa. O propósito disso é você remover o viés de um modelo específico. Você trabalhar com o estado da arte da ciência, que seria vários modelos, certo? Os modelos agrícolas. Então, você tinha os modelos climáticos que geravam uma mudança climática, uma variação de temperatura, uma variação em chuva, por exemplo. Essa variação era forçada nos modelos de crescimento de culturas. Tinha um terceiro componente, que eu acho que a gente não vai considerar aqui, que essa queda de produtividade, ou mudança de produtividade, era passada para modelos econômicos globais, para ver como ia reagir esse preço, essas coisas. Tá? Então, o resultado dicas, tinha lá resultado para o Brasil, por exemplo, não, a queda da produtividade vai ser da ordem de 20%, mas a área vai aumentar 15% por causa disso, o preço vai aumentar tanto, certo? E aqui você tem a faixa de variação de todos os modelos usados no experimento, tá? Então, os resultados que a gente vai apresentar aqui nesta sessão, certo? Então,
caminhando aqui para a palestra dos dois palestrantes aqui nessa sessão. O EGMIP, ele estava muito preocupado em quanto que vai produzir, quanto que vai mudar a produtividade na média. Certo? Era a preocupação principal. Certo? Nessa sessão aqui, essa sessão vai além dessas meras estimativas na mudança da produtividade média devido à mudança do clima. As duas palestras analisarão o efeito das mudanças climáticas simulados por modelos do sistema terrestre, AR5, em eventos extremos com implicações para a agricultura. Então, o Alexandre Braga vai falar sobre a influência das mudanças climáticas nos padrões de deficiência hídrica do feijoeiro de sequeira. E a Gabriele vai falar sobre o efeito das mudanças climáticas, que no caso a mudança climática não só causada pela elevação da concentração do CO2, mas também mudança climática devido ao desmatamento. Das mudanças climáticas na duração da estação chuvosa em regiões onde se planta 2 safras anuais, tipicamente soja, milho ou soja algodão. Então, com isso aqui eu encerro a minha introdução. Eu vou passar para o Alexandre, então, que é o próximo palestrante.